Bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui para o nosso estudo. Deixe aí o seu comentário do capítulo 6 de Hebreus. O pessoal fica me dando bronca aqui, que eu não fico pedindo aqui as coisas dando propaganda, mas então vou fazer. Faça inscrição no meu canal aí. Você vai ver aí que não tem muitos seguidores, não. Mas eu estou passando toda a minha atividade para o YouTube por causa da diversidade. Desculpa. Por causa da diversidade que existe no YouTube, de colocar clipes e pregações e estudos, né? O YouTube é a mídia social melhor para isso. Não que eu não vá mais postar no Facebook, no Instagram, no Twitter, eu nunca mexi, não sei nem mexer. Mas fala para o teu colega aí, fala para o pessoal inscrever-se no canal, apertar o sininho aí para saber quando a gente está ouvindo, quando a gente está ao vivo e você pode estar nos ouvindo. Tá legal? Sem mais delongas, façam isso, compartilhem. Façam propaganda desse canal aí para mim. Eu não tenho grana aí para ficar impulsionando aí YouTube, não. Nós estamos aí num projeto para São Paulo e estamos com todos os nossos recursos voltados para um projeto de amor que, supostamente, com nossas falhas, tentaremos colocar para frente. Então eu conto com você. Está me ouvindo agora ao vivo, mas a maioria escuta aí de madrugada, a outra à noite, quando chega. Então, boa tarde, bom dia para você agora, boa tarde para você que vai me ouvir à tarde, boa noite para você que vai me ouvir à noite e boa madrugada para você que está aí acordado e não consegue dormir. Eu estarei dormindo e você está me ouvindo. Mas depois você vai dormir bem, cheio da unção de Deus. Então, Hebreus capítulo 6, ele vem aí do capítulo 5. Que revelação, hein? O capítulo 6 vem do capítulo 5. Então, o capítulo 5 aí nós vimos ontem, trata aí de Cristo como o sacerdote da antiga aliança, o sacerdócio superior. E trata também da pouca progressão que os hebreus tinham desse entendimento. Eles deviam ser mestre e ainda não eram crianças, enquanto mestres dos gentios, né? Mestres aí, no sentido lacânico, né? O discurso do mestre, eles eram crianças. Isso aí, os psicanalistas entenderam. Então, vamos lá. Capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, 5, do juízo eterno. Então, Paulo falando assim, vamos colocando de parte os princípios elementares. Esses princípios elementares, eles precisam ser vistos num curso de batismo. Nós temos aqui princípios elementares do cristianismo. Olha o que ele vai falar aí. Vamos para aquilo que é mais profundo, para aquilo que nos leva a uma edificação maior, para que possamos suportar tribulações, angústias e tudo que esse mundo não pode nos completar. Jesus nunca, nem nas bem-aventuranças,
Jesus nunca disse que você seria 100% feliz nesse corpo. Se você entrar numa igreja e se o pastor falar, você está aqui nesta igreja e você vai ter a felicidade, você vai ser sempre um vitorioso. Mentira! Inclusive, as provações nos fazem crescer. No pacote da felicidade, entre aspas, cristãs, das bem-aventuranças, que é uma melhor palavra a ser usada, que bem-aventurança, ela não inclui só a palavra felicidade, ela inclui a palavra estamos caminhando, estamos indo, estamos na jornada. Então, quando estamos na jornada com Cristo, nós de pedras machucamos os pés, trocamos os sapatos, passamos por estradas escuras que nós não enxergamos um metro à frente, passamos por estradas maravilhosas, onde podemos mergulhar em rios maravilhosos, subimos aos montes, onde podemos avistar o horizonte, mas podemos encontrar uma ponte quebrada, que temos que reconstruí-la, ou fazer uma jangada dos restos que sobram daquelas pontes. Como diz a minha música, Jangadas. Olha aí no canal, tem jangadas aí. Coloca aí Jangadas de Silvério Pérez, que você vai ouvir. É a melhor letra de todos os tempos que Deus me deu. Então, esses são ensinos elementares de Cristo. São os ensinos que nós devemos entender no batismo. Vamos passar para o que é perfeito, para o que é mais profundo. Não lançando de novo a base do arrependimento. No curso do batismo, você tem que definir o que é o arrependimento. São doutrinas básicas do cristianismo. Sem arrependimento não existe conversão. Sem um arrependimento sincero. Arrependimento de obras mortas, porque as obras elas só têm validade se ela é validada, outorgada, carimbada pela fé. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus. Romanos 5:1. Tiago fala. E essa fé é representada por boas obras. Então, uma coisa anda conjunta com a outra. Né? Então, arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, olha. Obras e fé fazem parte da salvação. Eu sou salvo pela fé e ela manifesta nas obras. Então, isto são fundamentos básicos da doutrina do cristianismo. Então, arrependimento 1, fé 2, ensino de batismos no plural. Por quê? Existe batismos na água, não é? Que é o símbolo de você descer a cruz com Cristo e ressuscitar um novo homem na ascensão de Cristo. Isso que significa descer as águas e subir, ser batizado, ganhar um novo nome no livro da vida. E tem o batismo de fogo, que é um tempo que Deus deixa você passar por mimosos. Então, batismo de fogo é um tempo que você passa para ser provado. Existe o batismo nos dons, não é? Como Atos 2:1, desceram sobre ele línguas nacionais. Existem línguas nacionais. Eles começaram a falar em perdas, medas, elamitas. Começaram a ouvi-los em suas próprias línguas. E lá em 1 Coríntios 12, fala da língua dos anjos, ainda que eu falasse. Então, batismo chamado o enchimento, que é a aprovação, e o batismo no Espírito Santo, que é um plus, uma medida um pouco maior daquilo que você recebeu na conversão. Não no sentido de você ter mais do Espírito Santo, quem não tem, mas de possível. Primeiro que você, para aproximar de Jesus, você já teve a fé em Deus. Ninguém vem ao Filho se o Pai não o trouxer. João 6. Tá?
O ensino de batismo, que eu falei nos 3 tipos de batismos que existem, alguns colocam mais, outros, mas falei desses 3. Imposição de mãos, que é muito importante. Eu não posso impor as mãos em alguém de não é? Homens que nunca formados em pastores. Tivemos aí uma pequena queda na internet aí, podem voltar aí. Então, não podemos instituir, imposição de mãos significa instituir, não é? Então, são as doutrinas de Cristo. Você também não pode, sem o nome de Jesus, impor as mãos de uma pessoa e expulsar um demônio dela. Expulsar demônio é uma coisa muito simples, é um dos problemas mais simples que existem nas igrejas, porque é um problema espiritual e é resolvido na hora. Mas os filhos de Seva tentaram imitar Paulo, sem ter a fé e sem ter o batismo, sem ter a unção de Deus. Eles expulsavam os demônios em nome de Jesus que Paulo prega. O diabo deu um couro naqueles caras que eles estão correndo até hoje. E o diabo não respeita a pessoa que usa o seu próprio nome, o seu próprio poder. Você vai levar uma surra. Mas se você põe a mão na cabeça de uma pessoa, não precisa gritar, esgoelar, esmurrar. Não. Peça a ela, fala, preste atenção. Olha para mim. Para começar, uma pessoa possessa não consegue olhar dentro dos seus olhos, porque a luz de Cristo está em você. Então você já sabe que aquilo é demônio. Se ela não consegue olhar, você já sabe que é demônio. Você fala para ela assim, eu vou dizer em nome de Jesus, você vai sair, você vai embora. Sem hipocrisia. Aí você põe a mão na mão, sai em nome de Jesus e acabou. Mas ela sai por causa do nome de Jesus. Não é por causa do seu nome. Não é por causa do nome da Sara Nossa Terra. Não é por causa do nome da Batista Getsemane. Não é por causa do nome da Lagoinha. Não é por causa do nome da Universal. Não é por causa do nome do Bolsonaro. É por causa do nome de Jesus. Né? É esse nome que é temido. Nós, se não é o nome de Jesus, coitado de nós. Então, Paulo falando é ressurreição dos mortos. Também é uma doutrina básica do cristianismo. Né? Imposição de mãos é uma doutrina básica, tem que tomar cuidado que você impõe em mãos de pessoas neófitas, expulsar, fazer o exorcismo de maneira correta em nome de Jesus. Ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, se não há ressurreição dos mortos, é vã a nossa fé. Estamos aqui guardando alguma coisa que não temos a esperança da vida eterna. Então é vã a nossa fé. Então, eu vou aprontar. Eu vou viver pelo princípio do prazer. Eu vou... Para que eu vou constituir ou fazer isso aqui? Então, a ressurreição dos mortos é, contrariamente à teoria dos saduceus na época, que não criam na ressurreição dos mortos, o apóstolo aqui que escreveu Hebreus está dizendo ressurreição dos mortos é uma doutrina básica. Inclusive, eles viram o Cristo ressurreto. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E do juízo eterno, quer dizer, tudo teve um começo e tudo vai ter um ômega. O ômega é o juízo eterno. O alfa é os tempos eternos, onde a Trindade resolveu criar-se criaturas. Nessa resolução, eles já determinaram que o Cordeiro morreria por essas criaturas, porque essas criaturas não saberiam sobreviver sem se orgulhar.
Então, eles, sabendo disso, ainda resolveram a criar criaturas. A primeira dessa criação teve uma queda terrível, que levou um terço de anjos com eles, que foi Lúcifer. A segunda queda foi no Jardim do Éden, quando se come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E entra o pecado na segunda criação consciente de Deus, que é o homem. Mas nós temos anjos que ficaram no céu, no gozo do Senhor. E nós temos homens que vão para o céu, porque a nova aliança abriu esse canal. Ela não está dizendo aqui que você já sente a felicidade do céu nessa vida. Mas Jesus falou para a samaritana, é uma água que jorrará para a vida eterna. Ele está falando que a água vai criar um poço de felicidade nessa vida. Não. O poço está nas regiões celestiais em Cristo, onde nós teremos aquele corpo que Cristo apareceu para os discípulos, né? As portas trancafiadas e ele aparece no meio dos discípulos. Um corpo que passa pela matéria. Olha que coisa fantástica. Um corpo que pensa sem sentir dor. Um corpo que analisa sem sofrer. Um corpo que cresce sem doer. Um corpo que vive uma paz eterna e um amor inconfundível na busca pelo trono de Deus. Então, quem não quer isso? Não é? Quem não quer sair dessa escravidão? A Bíblia fala que nós ainda, mesmo convertidos, Romanos, tá? 8, Romanos 7, mesmo convertidos, nós, a natureza toda geme pela manifestação dos filhos de Deus, pela execução, para que Cristo execute todo o plano. Na primeira vinda de Jesus, no nascimento e ascensão do Cristo, ele cumpriu os 50% da duplicata. Tá certo? Ele pagou a duplicata. Agora, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus, agora vai para os juros dessa duplicata. Ele vai destruir o corpo do pecado e a morte. Aí estamos completamente livres no céu para pensar sem dor, comer sem engordar. Tá vendo, mulherada? Você lá no céu, você vai comer, só pelo prazer de comer da árvore da vida. Pessoa, que delícia, que fruto. Você não come porque você precisa comer. Lá você come porque é gostoso comer. Gostou aí? Os gordinhos aí, comilões, aceitem Jesus em nome de, como seu Senhor e Salvador, que você vai comer sem se prejudicar. Coisas gostosas no céu, né? O rio da água da vida que sai do trono de Deus. Já pensou? Eu, por exemplo, que gosto de surfar, né? Agora, depois do Covid, eu não sei se eu vou conseguir mais, mas pelo menos ficar sentado em cima da prancha, vendo o pôr do sol no mar. Eu vou tentar de novo. Agora, pensa, a Bíblia fala que não há mar no céu, mas porque o mar é uma representação de tudo que foi jogado de lixo. Agora, o rio da vida, pensa que ondas maravilhosas. Então, você, surfista, receba Jesus agora, que você vai ter ondas perfeitas no rio da vida. Oh, glória a Deus. Amém? Tudo que há de bom e sem dor tem no céu. Tem no céu. Tudo que há de bom e sem dor.
O pensar é sem dor, o sentir é sem dor, o ouvir é sem dor. O ouvir é prazer, o pensar é prazer, o sentir é prazer, o comer é prazer. Não existe o lado mal. Bem e mal é para o homem da corrupção. Na incorruptibilidade, 1 Coríntios 15, semeia-se corpo corrupto e colhe-se o corpo incorrupto, né? Que não é corrompido. Então, hoje é uma oportunidade de você receber Jesus para ganhar esse corpo. É impossível, pois, para aqueles que de uma vez foram... Agora nós vamos entrar num texto polêmico. Preparem-se a bateria dos teólogos. Teólogos. Eu tenho vários amigos teólogos. Apesar de eu não gostar muito de teologia, eu gosto mais de filosofia cristã. Mas tem muitos que gostam de teologia. E ela é importante para ensinar princípios. É impossível, pois, que aqueles que uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Aqui vem uma briga aí que tem aí uns 800 anos, entre calvinistas e arminianos, sobre o último princípio do calvinismo, a perseverança dos santos. Não é? A doutrina principalmente baseada em Teodoro de Beza, um dos discípulos de Calvino, diz o seguinte, e em todos os seus princípios você pode elaborá-las em 5 princípios do calvinismo, que é: o homem está na depravação total. Se Deus não tocar, ele está na morte. Isso é uma doutrina bíblica. Arminianos e calvinistas creem da mesma maneira, isso é bíblico, está lá em Efésios 2:1. Segundo princípio, a eleição, ela é incondicional. Para o calvinista, a eleição é incondicional. Se Deus elegeu, acabou. Tá? Não depende de você, você foi eleito. Terceiro princípio, expiação limitada. Cristo morreu somente para aqueles que foram predestinados. É como se Jesus tivesse economizado sangue. De uma forma bem brusca, né? E, torcer as suas cadeiras aí. Mas eu estou explicando aqui para como se Deus precisasse economizar sangue. É uma doutrina completamente inútil, a expiação ilimitada. Não sei para que inventaram. Ela é um tanto quanto inútil. Não vamos falar outra palavra não, para não ofender os irmãos. A graça, ela é irresistível. Uma vez que Deus te predestinou, você não tem condições de rejeitar a predestinação de Deus. E é impossível também que você caia da fé, que você morra, você que recebeu Jesus, morra e vai para o inferno. Esse versículo aqui traz à tona essa discussão. Uma vez que a pessoa morreu, em Cristo foi batizado, fez profissão de fé, sei lá qual igreja que você é, uma vez você persevera, mas mesmo que você abandone Jesus, seja no último momento da sua morte, você volta. Isso chama perseverança dos santos. Uma vez salvo, nunca mais se perderá a salvação. A maioria dos arminianos, muitos misturam aí as duas coisas, hoje virou uma salada danada, porque na verdade as duas coisas estão certas, porque Deus é muito mais inteligente do que qualquer... Isso significa doença.
Então, calvinismo é uma certa doença. Arminianismo é um certo vício. Né? O próprio cristianismo é um certo vício. Então, eu não falo que eu sou do cristianismo, eu falo nados. Ou o calvinista está dizendo assim, não, eles receberam um certo entendimento e provaram o dom celestial. Olha, aí o arminiano tem razão. O escritor está dizendo aqui, eles provaram o dom celestial. Que dom? O dom da salvação. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Tiveram o Espírito Santo dentro deles. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Provaram a unção de Deus. Tiveram a visão do mundo vindouro, da peregrinação. E caíram. Então, como que o princípio aí soteriológico, soteriologia é a matéria da teologia que estuda a salvação. Como que a linha soteriológica calvinista vai explicar isso? E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Então, quer dizer que quem abandonou a igreja, quem abandonou Jesus, não há reconciliação? Não, o texto não está dizendo isso, nem para calvinistas e nem para arminianos. O texto está dizendo simplesmente isso. Caso você experimentou o dom celestial, converter isso, é claro. Desculpa, tá? Mas quem está fora, que negou o Filho de Deus e tal, entrou para macumba e está adorando Satanás. Mas era um menino que era uma gracinha, dirigia louvor, a unção de Deus caía, reconheceu que Jesus era Senhor, foi batizado, falava em línguas, via anjo. Ver anjo é o máximo. Né? Tem gente que acha que ver anjo é o máximo da coisa. Tem muita gente que viu anjo e que não faz nada. Então, é impossível o arrependimento. Então, quando a pessoa reconcilia, ele não está falando da doutrina do arrependimento, da depravação total que o homem vivia. Quando você arrepende dos seus pecados, é uma vez e só. Você arrependeu do ser humano que você tornou-se debaixo do pecado e entregou-se a Cristo. Quando você abandona essa fé e vai até lá para conciliando, é diferente de estar arrependendo. Você está voltando à nova vida. Estive afastado, Senhor, e agora estou de volta. Por isso que o apelo nas igrejas, principalmente pentecostais históricas, que não utilizam a chamada doutrina reformada, fazem o apelo. Tem irmãos aqui que querem reconciliar com Cristo, venham à frente. Certo? O apelo não deve ser feito. Tem alguém aqui que precisa de arrependimento, vem à frente. Não, quem precisa de arrependimento é quem nunca aceitou Jesus. Aquele que já aceitou precisa de reconciliação. Então, não tem briga. Isso aqui, meu irmão, minhoca, amigo, seja inteligente, lê a Bíblia com inteligência, pede o Espírito Santo para te ajudar. Você entra em polêmica por causa de bobagem, né? Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente, olha, vai explicar aqui parabolicamente. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então ele está dizendo aqui que vai ter pessoas realmente que fingiram ter um arrependimento,
andaram, ficaram até 5, 10 anos numa igreja, pregaram na escola dominical, mas nunca passaram pela experiência do arrependimento. Então, ele está dizendo aqui que são ervas cultivadas que produziram espinhos e abrolhos. E está perto da maldição. E o seu fim é ser queimado. Em outras palavras, existem pessoas dentro das igrejas que não converteram, que se morrerem hoje irão para o inferno. O inferno é uma doutrina bíblica, não adianta você querer relativá-lo. Ele existe e você vai para o inferno se você não aceitar Jesus. A oportunidade é dada para todo morador na face da terra. Nem que seja através do entendimento de Deus pela natureza, como os magos, chamado fator Melquisedeque. Deus fala pela natureza. E se acaso existe um Cornélio, se acaso existe um Paulo, lá no Nepal, nas montanhas do Nepal, sozinho, o dia inteirinho dizendo, oh, mas que entendeu Deus, Deus deu um toque nele e ele falou assim, é isso. Deus existe, Deus tem um filho. Como várias tribos entenderam o Filho de Deus antes de missionário chegar lá. Tem um livro sensacional, que vai demorar um pouco, chamado Fator Melquisedeque. Se você achar, compra. Porque quase não se acha mais. Mostram várias tribos, vários povos, que contavam sobre Jesus antes de Jesus vir à face da terra. Você tem nos índios cherokees, nos índios apaches e não sei o que mais. O pessoal conhece esses mais por causa dos filmes americanos, mas você tem aqui os tupinambás, você tem os guaranis, você tem N tribos aqui brasileiras, que você pode ver que dentro da cultura deles tem alguma coisa da fé cristã, que ficou lá desde o resquício da humanidade nos seus primórdios, quando o homem ainda entendia mais de Deus. Você vá em qualquer etnia hoje, existem alguns, não sei se 2 ou 3 etnias na Amazônia, que são virgens totais do contato com a civilização judaica cristã ocidental ou civilização islâmica oriental ou budista oriental. Eles nunca tiveram contato com ninguém. Se conseguíssemos entrar lá, quem fez isso foi um grande psicanalista chamado Jung. Eu não sou junguiano, eu sou psicanalista, mas mais na linha freudiana, lacaniana. Mas Jung trouxe tremendas estudos. Ele morou em várias etnias, né, e criou a teoria dos arquétipos. Quer dizer, em toda e qualquer etnia você vai ter o arquétipo da sombra, quer dizer, do pecado, do grande pai, da grande mãe, do grande chefe, não é? Então, você vai nessa etnia lá, virgem, você vai encontrar alguma coisa lá da Bíblia, com certeza você vai encontrar alguma coisa, um símbolo, alguma coisa que fala de Jesus, nessa etnia virgem de contato da civilização. Porque a natureza prega para nós, como diz Romanos. Entenderam a profundidade aí do livro de Hebreus? É fraquinho, né? Então, querido, quando a pessoa reconcilia com Deus, ela não está arrependendo. Ela está reconciliando
com o seu arrependimento. Que arrependimento só existe um. Arrependi dos meus pecados. Fui lavado e foi escrito o meu livro no nome da vida. Então voltarei ao Senhor. Quem não fez isso é porque realmente não converteu. Porque a terra que absorve a chuva e que frequentemente cai sobre ela, tal também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Quer dizer, você fica com o Senhor, você recebe bênção. Mas se você veio e produziu espinhos e abrolhos, está lá na semente, nas 4 sementes. A terceira semente produziu espinhos e abrolhos. Ela não teve um arrependimento sincero. Se ela tivesse, ela teria passado para a 4ª semente. Ela produziria 30, 60 ou 100%. Todo mundo que converte produz no mínimo 30, 60 ou 100. É o que diz a parábola. Não é o que eu estou dizendo. Aí ele passa para o versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Estamos persuadidos, não é? Que vocês estão entendendo. E das coisas pertencentes à salvação, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serviu aos santos. A igreja lá em Jerusalém, a igreja na Judéia, foi a igreja exemplar, foi a melhor igreja que nós temos de todos os tempos, foi a igreja de Jerusalém. Ela tinha problemas? Tem. Ananias e Safiras foi um problema dentro da igreja. A briga entre as viúvas para ver quem era sustentada foi um problema na igreja. Mas elas chegaram a um nível tão forte que as pessoas vendiam seus bens e traziam para as pessoas que ficaram em Jerusalém. Imagina quantos mil não puderam voltar para suas terras, porque agora adoravam o Deus verdadeiro e lá eles chegariam, seriam cortados o seu pescoço. Então, muitos vendiam as propriedades para sustentar os que ficaram morando em Jerusalém. Foi uma igreja exemplar, a igreja primitiva. É isso que ele está dizendo. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, né? O que é diligência? Assim, o mesmo amor, o mesmo exemplo de fazer as coisas corretas, perseverantes, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, não vos torneis molengas, falhos na fé, mas sim imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, pela perseverança, né, herdam as promessas. Para que vocês continuem crescendo para herdarem as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou para si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Que maravilha! Está lá em Gênesis 12, 1. Sejamos como Abraão, gente. Abraão chegou na terra com 75 anos. E já não tinha filho, ele já criava Eliezer. E Deus deu a promessa: o filho do teu casamento, o filho da tua esposa, que será a promessa. Quantas vezes Abraão quis dar um jeitinho com Deus? Não, está aqui Eliezer. Depois Eliezer não deu certo, está aqui Ismael. E Deus sempre dizendo para ele: não, é o filho de Sara. A promessa estava sobre Isaac. E Isaac exatamente representa o sábado, o descanso,
a promessa, a salvação, porque Isaac é escolhido e não fez por merecer. A salvação é uma graça imerecida. Então você vai linkando uma coisa com outra. Então Abraão, sede como Abraão, que esperou 75 anos, nada de filho. 80, nada de filho. 80 e poucos anos, que 87 anos, nasce, que quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 13 anos. 87 anos, se não me engano, nasce Ismael. Ah, então é Ismael, meu filho querido, tal. Sara implica com H, manda a escrava embora. Deus salva ela lá no deserto e diz que Ismael também seria uma grande nação. Porque tudo que saiu de Abraão, todos os filhos dele, quer sejam de Sara ou das concubinas, se tornaram grandes nações. Acho que a metade do mundo hoje são filhos de Abraão. Então, essa parte do capítulo chama a imutabilidade da promessa de Deus. Veja que Deus não mudou a promessa com Abraão. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, ele está dizendo assim, Hebreus, meus queridos, façam como Abraão. Esperem a promessa. Abraão, espere. Imagina antes de Abraão chegar na terra de Canaã, imagina lá em Harã, no norte da Babilônia, onde quando o pai dele, Terá, morreu, ele passa a ser o líder da tribo. Ele já ansiava, já era casado com Sara, já ansiava por um filho. Tanto que essa carência de Abraão fez com que ele levasse Ló com ele, que era seu sobrinho. Então, Abraão tinha Ló, tinha Eliezer, sempre tinha alguém para substituir essa vontade de ter um filho dos seus próprios lombos, com o seu casamento original. Deus sempre considerou o casamento original. Ele está lá em Gênesis, ele não está na lei mosaica. Deixará pai e mãe, sua casa, e unirá sua esposa, e serão um só corpo. Então, você tem que esperar com paciência. Espere com paciência até que Deus venha te buscar. Espere a promessa de Deus com paciência. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. O cara vai lá no cartório, assina, então deixa o testamento. Então, o que ele está atestado é o que o juiz vai cumprir. Por isso, Deus também, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, quer dizer, aos herdeiros da graça, não da lei, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha aonde o escritor de Hebreus vai. Ele começa dizendo: tende paciência como Abraão. Vocês da graça, vocês estão na promessa de Deus. Vocês estão salvos pela graça. Tende paciência. Permanecei na graça. Não caia de volta para a lei, não caia de volta para os absurdos das coisas figuradas, mas vocês têm as coisas reais. Então, permaneçam nas coisas reais, porque Jesus não morreu em vão. Ele foi um precursor.
ele fez isto simbolicamente, nitidamente e pessoalmente entrou como precursor por dentro do véu no Santíssimo Lugar, aonde o véu foi rasgado, em cima, embaixo, quando ele falou, está consumado, ele tornou-se o sumo sacerdote da nossa fé, não segundo a ordem de Arão, que falha, que é humano, que é corrupto e que não salva ninguém, mas segundo uma ordem que veio nem do judaísmo, mas veio que lá de Melquisedeque, simbolizando que vinha de uma promessa, que a salvação assim é pela graça e não por obras da lei. Então não vão às igrejas na Acaia, não suba para Antioquia para ensinar coisas da lei, fiquem aí em Jerusalém, quem está na igreja em Jerusalém, para não escandalizar judeus, guardavam princípios da lei, mas os gentios não precisam disto, meus irmãos hebreus. Vamos supor que foi Apolo que escreveu, é isto que ele está querendo dizer, que Cristo é superior em aliança, é superior em lei, é superior em sacerdócio. Ele é o alfa e ela é o ômega. É superior como príncipe, é superior como rei, é superior do que Abraão. Antes que Abraão fosse, eu era. Pegaram em pedras para atirar nele quando ele falou isso. Em outras palavras, vocês gostam de Abraão? Foi eu que criei o menino. Foi Jesus que apareceu para Abraão e falou assim, ó, daqui a 1 ano Sara vai ter um filho. Não é? Isso é uma teofania, que é a aparição de Jesus no Antigo Testamento. Foi Jesus que falou para Manoá, pai de Sansão, olha, você vai ter um filho, assim, ele será nazireu. Foi Jesus que apareceu para Josué e disse, tira as sandálias dos teus pés. Josué chamou ele de general do céu. Amém? Amém. Olha que coisa incrível. Bárbara Araújo, paz, pastor, tenho fé que você vai voltar. Ô, Bárbara, um abraço, viu? Estamos abrindo uma igreja também que vai operar, né, na fé através de grupos online. Então é só ligar para mim se você quiser participar. Então, meu amigo, falando para você, viu, Bárbara? Você está aqui, você viu o capítulo 6 de Hebreus, fraquinho, né? Aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Porque o sacerdote morria, entrava outro. Agora Jesus não, ele tornou sumo sacerdote para sempre. Não segundo a ordem arâmica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Foi um cara que apareceu. Alguns teólogos acham que Melquisedeque pode até nem ser um homem. Ele apareceu do nada para Abraão. Abraão deu dízimo de tudo, só fala que ele era rei de Salém, que é hoje a cidade de Jerusalém. Hoje o verão está forte aqui em Belo Horizonte, geralmente aqui é fresquinho. Amanhã, então, a gente vai falar desse Melquisedeque, dessa figura maravilhosa, que foi a figura mais marcante de Cristo. Todo mundo representa o Cristo, né? Se você pegar lá, ó, vamos lá atrás. Adão representa o Cristo porque ele é o segundo Adão. Noé representa o Cristo porque a arca é a igreja e Jesus é o salvador da arca. Ele que fez a arca para nós. Aí vamos para frente. Abraão representa o Cristo, que é o pai da salvação pela fé. Né? Vamos para frente. Isaac representa o Cristo, que ele é o filho unigênito do pai, filho da promessa.
Jacó representa Cristo porque ele é o dono da civilização, da expansão da igreja. Jacó foi em Jacó que Israel expandiu com seus 13 filhos, contando com Diná, a filha, 12 homens e uma menina, né? Com Jacó, de Jacó, passou a ser 70 pessoas que desceram para o Egito. Então, quem mais? José representa o Cristo, que é o líder, que durante a tribulação, o Senhor, o sonho de Deus, José era um sonhador. José representa o Cristo administrador, o Cristo dos celeiros, o Cristo que guarda os celeiros da nossa fé. Né? Samuel, um Cristo sacerdote, Davi, o Cristo rei, e vai aí para frente, Elias, o Cristo profeta, Moisés, o Cristo libertador. Mas de todas as figuras, a que mais revela o Cristo é Melquisedeque. E amanhã nós vamos ver sobre ele. Até amanhã. Deus te abençoe. Divulga o canal aí, tá? É só colocar no YouTube Pastor Silvério Pérez, com S. Você inscreva no canal. Se você não está conseguindo inscrever, porque você não tem um e-mail Gmail. Então, abra um e-mail no Gmail aí, inscreva no canal. Tem o nosso testemunho aí na televisão sobre a minha cura do Covid, uma cura milagrosa. Eu estava morto praticamente e Jesus me tirou da UTI. Tem aí no canal. Então, inscreva aí no canal para que possamos colocar aqui nessa mídia social tudo que temos para continuar ensinando aí vocês. Até mais, até amanhã. Amanhã, sexta-feira, a gente vai falar. Eu não vou fazer amanhã no Instagram, tá? Vou fazer aqui. Amanhã a gente vai falar então do capítulo 7. Tchau!